Olá, olá, olá! Enquanto o canal tava fora, a Anne deixou uma dúvida pra gente. Ela quer saber o seguinte: quais os tecidos mais indicados para cada tipo de roupa, caimento, tamanhos e formato do corpo? Anne, como existe uma infinidade de tecidos, principalmente se a gente for considerar os nomes fantasia, a gente conseguiria fazer um canal só sobre eles. Por isso eu vou me preocupar mais com a parte de adequação, de estrutura, do que fica melhor, do que falar de cada tecido isoladamente, tudo bem? Então vamos lá! Pensando mais na primeira parte da sua pergunta, agora para começar, o que fica melhor para cada ocasião? Se a gente for pensar nas tarefas cotidianas, para os ambientes mais informais, a gente vai para material mais informal também. Então, por exemplo, nesse caso, a gente poderia ir para uma calça jeans, para malha, para peças de cambraia, que é esse material bem fininho, quase transparente, ou então tem um pouco mais estruturada, imitando jeans até pela estrutura e as cores dos fios. Isso aqui seria usado facilmente em ambiente informal. A gente também poderia usar um veludo cotelê ou um linho, alguma coisa mais rústica, algum material de linho, uma cambraia de linho ou uma tela de linho, alguma coisa um pouco mais rústica para esses ambientes mais informais. No informal, a gente também pode recorrer à viscose e até alguns tecidos que a gente acaba importando do esporte, tipo o tactel, tipo o neoprene, que hoje a gente já vê sendo usado em vestidinhos, em sainhas e em peças mais arrumadas, mais elaboradas, que não foram destinadas somente à prática esportiva. Falando em empréstimo, alguns desses materiais do informal, tipo a cambraia de algodão, algumas malhas, por exemplo, uma malha de poliamida, essas peças, esses materiais, eles podem ser usados em algumas peças um pouco mais elaboradas, que iriam facilmente para um coquetel, para um barzinho. Aqui a gente só tem que prestar atenção porque a modelagem dessas peças, ela vai ser um pouco mais bacana. Por exemplo, esse aqui é um vestido de malha que tem um detalhe um pouco mais arrumado, tem um drapeado e dependendo dos acessórios que eu colocasse nele, ele poderia ir para uma festa, para um coquetel, para alguma coisa um pouco mais bacana. Assim como esse vestido, que tem um material mais simples e mais informal, mas ele tem esse babado, ele tem um drapeado aqui embaixo, ele tem um detalhe que torna esse vestido mais interessante e mais fácil de ser usado. Nesse caso, de novo, vale pensar em como você coordena essas peças. Enquanto no informal a gente consegue recorrer a, por exemplo, sapatos e bolsas de corda, de palha, de acrílico, de tecido, mas assim, aquela bolsa um pouco maior zona, uma bolsa sacola, no um pouquinho mais formal, no esporte fino, que as pessoas adoram chamar, a gente já colocaria uma carteira, se fosse de tecido, ou então pensaria num detalhe de couro só que um pouco mais arrumado, numa camurça, então num acessório um pouco mais sofisticado e mais legal do que o informalzão. Nessa categoria mais arrumada, a gente também já começa a falar de um tecido um pouco mais sofisticado, tipo um tafetá, tipo um cetim, aí a gente já traz pro traje um pouquinho mais arrumado. Para uma festona, aquela coisa mais elaborada, um casamento, se for mais elaborado ainda um baile de gala, um baile da cidade, alguma coisa assim, a gente já começa a falar de materiais bem ricos e que tenham pelo menos uma aplicação. Por exemplo, aqui eu tenho uma renda super sofisticada e ela ainda ganha um bordado, ela ganha um brilho, ela ganha um trabalho para deixar esse vestido ainda mais interessante. Você só tem que tomar cuidado com alguns materiais, como por exemplo a renda, porque você vai ter versões dele. Aqui, por exemplo, nessa camiseta de malha é uma renda um pouco mais informal. E tem até o bolsinho de malha aqui para completar. Então eu já não conseguiria ir para um casamento ou para uma festona. Talvez para um coquetel não com essa camiseta, mas com uma peça desse material eu conseguiria ir para um coquetel, para um casamento um pouco menos sofisticado. Mas se fosse uma festona eu precisaria de uma renda um pouco mais trabalhada, um pouco mais sofisticada como essa. Se você também tem dúvida e está curtindo esse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, me manda um e-mail contando quais são as suas dúvidas e, claro, não deixa de se inscrever no canal e me seguir nas outras redes.
Pensando na sua dúvida com relação ao caimento, vale a gente pensar que quanto mais levinho o material, mais molinho ele vai cair no corpo, ele vai acompanhar o formato, então ele não vai criar um super volumão. Isso vale pensar na hora dos seus objetivos. Por exemplo, o meu casaco, ele tem um material um pouco mais encorpado, então ele traz estrutura para o meu corpo e ele traz mais força. Se eu quisesse definir a forma do meu corpo sem criar volume para ele, eu iria para um material mais levinho. Nesse caso, eu poderia, por exemplo, optar por uma cambraia, que é mais levinha, ou até por um cetinzinho, que cai mais confortável no corpo. O cetim, para quem quer drapear, ele é um excelente material, ele é muito usado para peças drapeadas, e aí você corta na diagonal. Se você for costurar, faz no viés, porque aí ele vai criar esse efeito, ele fica mais confortável no corpo, digamos assim, ele acompanha melhor as formas. Se você quer estrutura, mas você não quer aquele volumão no corpo, você pode olhar para um tafetá. O tafetá, a gente lembra dele como aquele tecido super brilhoso de festa, mas a gente pode encontrar peças mais informais com ele, como por exemplo a minha jaquetinha aqui. Eu consigo usá-la no dia a dia, eu consigo usá-la para trabalhar, não necessariamente ela precisa me acompanhar numa festa, embora pelo material eu consiga usar em ambientes diferentes. Agora, o tafetá, ele é um tipo de ligamento, então a gente vai encontrar até uma cambraia molinha e bem informal com ele, então a gente não precisa se prender ao tafetá brilhoso, mas no caso da estrutura, eu iria mais para esse aqui se você estiver procurando. Ligamento é a estrutura do tecido, é como a gente constrói. No vídeo de tecidos e malhas, eu tinha explicado mais ou menos como um tecido plano ele é construído, que é de forma vertical, ele forma ângulos de 90 graus, e isso é o ligamento do material. Mais importante do que pensar no seu tipo de corpo, você tem que pensar naquilo que você quer valorizar nele. E aí, por exemplo, se você quer criar volume, você pode recorrer ao próprio tafetá. Se você quer algo mais aderente, quer valorizar as formas, você pode ir para uma malha, por exemplo, ou para um tecido mais levinho e mais fluido, vai depender do seu objetivo. Mas com relação à ilusão de ótica, a cor, a modelagem e o jeito que você distribui as informações pelo seu corpo vão contar tanto ou mais do que o tecido que você está usando. Então vale ficar muito esperta nesses detalhes também. Ainda é variado, mas é um pouco mais fácil de determinar quando a gente fala dos tecidos para cada estilo. Vai depender também de modelo, vai depender de cor, de como você combina, ocasião e etc. Mas dá pra gente pensar mais ou menos em objetivos. Se você tem uma personalidade um pouco mais forte e tal, você pode ir para uma coisa mais estruturada, como o tafetá que eu falei. Agora, se você quer uma coisa mais delicada, mais doce, mais meiga, você poderia, por exemplo, ir para uma rendinha mais clara, mais delicada, mais suave, ou então para um materialzinho mais maleável, como um musseline, como um cetim, enfim, são várias possibilidades. Se você quer uma coisa mais rústica, se você quer uma coisa mais natural, mais informal, você pode ir para um material mais rústico, como a cambraia que eu também mostrei aqui. Ou então, se você quer uma coisa um pouco mais sensual, valorizar mais as suas curvas, você pode pensar numa malha, por exemplo, ou num material mais transparente. De repente, você pode até misturar os materiais de acordo com o seu estilo. Por exemplo, nessa blusa eu tenho couro e a renda misturados. O couro e a renda, eles têm uma certa sensualidade, mas por causa do material, da cor e da estrutura, a gente também vê uma força nessa blusa. Não é uma coisa super sensual de colada e de transparente. Ela é uma coisa mais ampla, mais estruturada, ao mesmo tempo que ela revela o corpo e que ela tem aquela coisa um pouco mais selvagem que o couro tem, que a pele animal tem no geral. A gente tem dois fatores bem importantes quando a gente fala tanto de caimento quanto da mensagem que cada tecido pode trazer. O primeiro deles é o material do qual esse tecido é feito, a fibra. Então, por exemplo, um cetim de seda, ele vai ter uma cara muito mais sofisticada do que um cetim de poliéster. Eu já tinha explicado mais ou menos por aqui num vídeo que quando a gente fala que um tecido é de algodão, o algodão é só a fibra da qual ele é feito, mas ele pode ser sarja, ele pode ser
cambraia, ele pode ser, enfim, tafetá, ele pode ter uma série de coisas ali que a gente faz com esse algodão. O que a gente precisa aprender a observar é a etiqueta para diferenciar isso. Perguntar para a vendedora não funciona, porque infelizmente as lojas não dão treinamento adequado. Eu cansei de ir em loja pedindo por alguma coisa específica. Por exemplo, eu tenho muitas alergias, então no verão eu não consigo usar pijama que não seja 100% algodão. Fui comprar pijama 100% algodão em todas as lojas, as pessoas insistindo que o delas era. Quando eu pegava a etiqueta era viscose, poliéster, poliamida, tudo menos o algodão que eu precisava para acalmar a minha pele. Então assim, perguntar para a vendedora não adianta, porque elas realmente não têm esse conhecimento e batendo o olho a gente não consegue ter certeza também. A tecnologia evoluiu muito, então hoje a gente tem fibra como poliéster que tem uma cara muito bem feita e até confunde. Daí você tem que olhar para a etiqueta para ter certeza daquele material que você está procurando. Outra coisa que interfere também na cara do material é o acabamento que ele recebe. Por exemplo, o jeans ele pode receber uma série de lavagens. Tanto aquela lavagem mais desgastada, com jato, que cria desenhos, quanto uma lavagem mais sutil, que só amolece a peça. Então você tem ali uma série de acabamentos que você pode trazer para o seu material. A musseline, por exemplo, se ela ganha goma, ela pode virar um organza ou um organdi, que são mais estruturados, mas é o mesmo material com acabamento diferente. Isso vai interferir também e a gente também tem que prestar atenção na hora de determinar os nossos objetivos. Essa foi a dúvida da Anne. Se você também tem a sua dúvida, pode me mandar, pode comentar aqui embaixo. Eu vou adorar ler a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão!